Maravilha. Bom, fazem 12 anos que eu estou na fronteira, 12 anos que eu estou envolvido em logística, trabalhando no comércio, levando e trazendo produtos aqui da nossa tríplice fronteira. Gosto de comentar que somos agraciados, temos uma vocação muito grande para continuar em crescimento. Acompanhamos aí os últimos anos a questão de greves e situações ao qual tem o pleito, cada um tem seu mérito, falando da Receita Federal, falando do Ministério da Agricultura. Passamos por várias dificuldades, a pandemia, e foi provado mais uma vez aí que quando toda a cadeia de logística e comércio exterior anda para o mesmo lado, conseguimos bater números excepcionais. O Paraguai hoje, e a Argentina, Chile, a nossa saída e a entrada aqui, ela tem uma valia muito gigante para o Brasil. Quando se fala de balança comercial, quando se fala de custo de produtos, são vários produtos que nós mandamos e trazemos, e esses produtos muitas vezes eles refletem diretamente na mesa do consumidor. Então, quando a gente fala, o problema maior, a coisa mais importante hoje, quando se fala em logística, comércio exterior, é tempo. Essa palavra tempo, ela custa. E esse custo a gente vai absorver em algum momento e a gente vai passar para frente logo. Então, quando se comenta assim, mas a logística não me interfere, ao contrário. Dona de casa, quem está em casa ouvindo, saiba que, com certeza, o produto que está na sua mão aí, que está mexendo, o produtinho que está dentro da panela, que está sendo movimentado, certeza, passou na mão da logística. Foi um transportador, foi um motorista, profissão essa maravilhosa, eu tenho que deixar isso bem claro aqui para todos, que eu respeito demais. Quando eu assumi a pasta e a presidência do Sindifós ali, nosso antigo presidente, o seu Celso Calegário, ele simplesmente me deu uma missão que te comento assim, que nem eu imaginava que seria tão pesada. Tá? O Celso por muitos anos levou para frente as informações, em Brasília principalmente, e quando eu assumi, eu senti o peso. E o que eu venho fazer hoje, o que eu gostaria de provocar a opinião pública, desde a parte de prefeitura, os nossos prefeitos dos municípios lindeiros, aqui a gente participa de Santa Helena também, é demonstrar o que vem pela frente. Assim, hoje, o Vilmar aqui vai ser bem provocado por minha pessoa, Vilmar, mas que seja por bom sentido aí do município e que seja por bom sentido para a nossa tríplice fronteira para os próximos anos. E o que é o principal gargalo? Hoje, a gente foi, nos últimos 2 anos, acompanhando o crescimento. A gente tinha uma questão estrutural, porém agora teremos segunda ponte, teremos o contorno, teremos a rodovia das Cataratas duplicada e a licitação do novo porto aí quase quadruplicando a capacidade que já existe. Isso, para quem é um grande transportador ou um pequeno também, é custo. Lembrando que com melhores estruturas, teremos melhores custos. Isso é normal. Então, qual é a situação que a gente percebe? Como que ficaremos perante ao setor público para os próximos anos? Quais os estudos e o que a Prefeitura, por exemplo, Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, Cidade Leste, Porto Iguaçu, está fazendo para isso? A gente vai ter Presidente Franco, agora Porto Franco também, que foi presenteada com a Ponte Nova. É uma cidade que vai ter uma expansão gigante, Cidade Leste já tem, né? A gente sabe disso, mas é uma cidade lindeira nossa aqui, que está no nosso convívio, e vai ter muita infraestrutura. Pense você, posto de gasolina, comércio, desde hotelaria, tudo isso, Vilmar. Sabe, eu comento assim, quando a gente fala da logística, tu imagina vir todo esse crescimento que a gente está esperando aí de 35% a 40% aí nos próximos 2 anos. É muito pouco tempo para grandes investimentos. O setor hoteleiro vai ganhar. Tá, mas crescimento em que área? Infraestrutura, movimentação, logística. Agora, tu imagina esse crescimento. Vai aumentar a quantidade de turismo aqui na região. Não só o turismo de passeio, mas o turismo empresarial. Vamos lá, dá para trazer muita gente. Nós temos o PTI aí que está sempre buscando novas situações de tecnologia. Agora a gente começou a conversar com eles, tem uma afinidade. A gente tem o Rodrigo lá na PTI, meu xará também. A gente vai começar a ter agora uma provocação com ele em questão de investimentos em tecnologia para a questão de transporte. Isso é a nossa cidade, é a nossa tríplice fronteira, gente. É isso que eu hoje gostaria de falar. Fizemos uma provocação pública, fizemos o levantamento dos números de quanto geramos só para Foz. Falei isso com Santa Terezinha também, Juliano.
farei uma demonstração. Isso não é para bater de frente com ninguém, é só para demonstrar para a população o quanto é importante o setor de logística. E a busca da reciprocidade, né? Exato. Deixa eu aproveitar, Vilmar Andriola, você, óbvio, está não há tanto tempo à frente da secretaria, mas hoje é você que está sentado lá como secretário e representa o poder público municipal nessa questão. O que está sendo pensado, o que dá para pensar, de que forma dá para ajustar para poder atender essas demandas todas? Nélio, a pergunta é muito importante. Eu estive analisando, você veja que só no ano passado, isso que o Rodrigo está colocando, né, o comércio exterior e essa logística, só no passado faturou para o município mais de 100 milhões de reais. Este ano, o investimento por parte dessa pasta do Rodrigo já pagou 65 milhões de impostos. Então, é uma pasta muito interessante. Nós não podemos fazer de Foz do Iguaçu, Nélio, e eu venho desse setor, fazer com que só o turismo, só a educação sejam as molas mestras da cidade. Né? Nós precisamos que o transporte é um elo muito forte, muito grande, dá para investir muito. E o que eu percebo, e dentro desses poucos dias que eu estou na pasta, que, é claro, nós, poder público, precisamos investir mais no setor, né, conversar mais com o setor, Rodrigo, essa é a verdade, conversar mais com o setor para que a gente possa, em conjunto, fazer as coisas melhorarem para Foz do Iguaçu. Você veja hoje, Nélio, só uma empresa de Foz, sem citar o nome dela, tem 300 caminhões. 300 caminhões, cada caminhão desse paga 10 mil de imposto por ano. Então, são 3 milhões de impostos de uma única empresa em Foz do Iguaçu. O que o Rodrigo está assumindo hoje são mais de 65 empresas do transporte em Foz do Iguaçu. É um belo número. Isso dá para dizer que é um número que dá para chegar no faturamento da hotelaria. E é isso que nós estamos olhando para a cidade. Não adianta ter a segunda ponte, duplicarmos a rodovia das Cataratas, ampliar o aeroporto, fazer a Perimetral Leste funcionar, se nós, poder público e a iniciativa privada, não trabalharmos em conjunto em favor do município. Tem muito para crescer. Eu digo para você, Nélio, veja você, hoje a área industrial que eu também estou lá representando, uma empresa de transporte não pode se estabelecer na área industrial. É um absurdo isso, mas é o regulamento que foi feito há 20 anos atrás. 20 anos atrás era uma coisa. Não que não fosse um bom negócio, porque temos grandes empresários na área industrial que são arrojados, geram centenas de empregos, pagam muito impostos, mas tem muito ainda para investir na área industrial. Então, a área industrial hoje, ela tem que mudar o regulamento. Por que não pode o transporte de logística ir para a área industrial? Isso é um absurdo não poder ir. Então, é só uma alteração na lei. É botar indústria e serviços. É isso, perfeito, né, Rodrigo? Perfeito. Então, e por que não pode ser feito isso? E o que o transportador quer hoje, Nélio, veja você, o transportador hoje é obrigado a comprar um terreno particular, muitas vezes pagando hoje R$400 o metro quadrado, porque ele não pode ir para a industrial. É isso que nós temos que conversar. Por que não podemos pegar outras áreas? Porque o transportador, para ele não precisa ser no centro da cidade. Ele pode ficar lá, Três Lagoas, na Grande Três Lagoas, no Porto Meira. Ele precisa de área grande, preço acessível, para poder se estabelecer. Mas nisso tudo, aí a prefeitura tem que levar estrutura para os caminhões entrarem, para os caminhões saírem, enfim, tudo isso. Então, o Nélio, dizendo aqui para o presidente que está assumindo agora, e eu também estou assumindo agora, temos muito para conversar, muito para fazer em favor de Foz do Iguaçu. Beneficiando quem? O transporte, a logística e, principalmente, a cidade de Foz do Iguaçu. Então, a cidade vem mudando, é preciso que o empresariado e os presidentes de entidades, secretários da pasta, entendam que a cidade está mudando e precisamos mudar a cultura. Não é que, nós temos que esquecer aquela coisa de ser cidade de bombeiro, de sacoleiro, do bate-volta que eles falam. Isso mudou, isso acabou. Aqui agora é nova fase, nova vida, e isso tem que acontecer desde a administração pública para com o empresário. E aí, Vilmar, me parece que tem uma palavrinha que você está usando aí muito significativa. Temos que conversar.
É aí que está a chave da questão de entendimento. Até porque, Rodrigo, esse segmento econômico aí dos transportadores, da logística, não é uma coisa que virá a existir em Foz do Iguaçu. Já está aí. Ele está aí. E aí deixa eu provocar uma questãozinha. O Vilmar disse aí que só esse ano, nós estamos comecinho de agosto, ou seja, então, até o mês passado, até junho, 7 sei lá, meses. até que quando esses números foram levantados, o segmento pagou 65 milhões em impostos aqui para o município. Isso é basicamente ISS e IPVA. É só o IPVA, se vocês hoje buscarem aí na internet, que é uma informação pública, bate 57 milhões de reais. 57 milhões de IPVA. Um transportador aqui um transportador nosso de casa aqui, que tem mais de 300 caminhões, pagou 980 mil reais, que é os 50% aqui cabe para a cidade. Ele pagou 1 milhão e 900, 1 milhão, quase 2 milhões de IPVA, 50%. sendo que o percentual, metade, vem para o município emplacado. Então, assim, para a população ter um entendimento muito importante, a placa do seu veículo, aí, quando você paga esse IPVA, cerca de 50% desse valor do IPVA retorna para a nossa cidade. Então, esse valor é um valor que tem que ser empregado aqui, tem que ser pensado como vai ser utilizado. E realmente, conforme hoje essa conversa, a provocação que eu deixo aí para o setor público, é os próximos 2 anos, 3 anos, 4 anos, qual vai ser? Entendeu, Vilmar? O que nós podemos melhorar? Vem agora, até então, desde que eu estou na logística, esses 12 anos, a gente passou com os veículos dentro da cidade. Eu não gosto de passar com o meu caminhão no centro da cidade. Eu gostaria de passar até por uma questão de risco. Calcule você, eu estou passando ali do lado de uma família que está fazendo turismo na cidade, com pai, mãe, filhos, enfim, do lado de uma mãe que está levando as crianças para a escola de manhã, 8 horas da manhã. Eu não gostaria, eu preferia estar passando num contorno, enfim. E é o que a gente está enxergando agora, que vai acontecer nos próximos dias aí. Isso é fato. Todos que estão aqui em Foz do Iguaçu estão acompanhando. Então, fora isso, e para os próximos. Então, vamos pensar agora nos próximos investimentos, o que vamos fazer. E isso leva essa conversa, eu posso jogar para os empresariados, investidores de fora da nossa região, escutando que a gente está preparado para isso. Como é que você começa a avaliar a situação? Pô, se lá está pronto, quando você vai fazer um investimento, sempre é melhor pegar a terra pronta. Ou se começar do zero, a gente sabe que o custo é diferenciado. Sim. Então, esse é o momento que eu estou querendo deixar claro para a população nossa aqui da região e provocar, deixar estaremos prontos, né? Conto aí com o setor público, vou começar a provocar, não para bater de frente, mas para andar do meu lado, vou dar a mão, Vilmar, o sindicato nosso do Sindifós hoje está aí, nós representamos hoje o patronal, mas o autônomo está comigo também. Então a gente conversa assim, a gente tem necessidade hoje, nós das empresas, a gente tem necessidade do autônomo. O autônomo é importantíssimo. Então esse é outro fator também que numa conversa futura eu gostaria de debater e deixar claro, preparar eles tudo. Hoje nós temos escola para ensinar o motorista, nós temos o SESC Senat, o Vanderlei está lá, o Rui está lá, estão aguardando aí. Então temos defasagem de emprego. A quantidade de emprego que o meu setor hoje absorve não está escrito hoje. A quantidade de vagas que eu tenho para ofertar de emprego, com salários bem interessantes. Que área, por exemplo? O setor logístico direto, motorista de caminhão, envolvimento direto com carga, descarga, envolvimento direto com administrativo. Isso nós estamos sofrendo também, acredito eu, no turismo, conversando com o secretário, com o presidente Martini do Sindhotéis. Hoje estamos crescendo. E para a gente crescer, está na hora de trocar o sapato. É isso que eu vim falando, sabe, Vilmar? Crescer com o sapato apertado não vai dar certo. Queremos, então, que Foz do Iguaçu, região aqui, comece a pensar desse formato, sabe? Vilmar, deixa eu provocar ainda uma questão aqui, Dante. Se eu sou prefeito de um município bem próximo de Foz do Iguaçu e tem uma grana como 65 milhões só em um semestre entrando de um segmento, eu até ofereço alguma coisa especial para levar para o meu município. Ou seja, ou Foz do Iguaçu acorda e muito mais do que arrecadar o valor, dar algo em troca para valer, porque, por sua vez, isso vai multiplicar e vai entrar mais impostos, e vai entrar mais grana, inclusive, no caixa público, né? Você veja, Nélio, como as coisas são bem práticas. O problema do hospital municipal está em 120 milhões, né? Isso. Nós estamos falando aqui em 65 milhões só
deste ano semestre. da empresa do Geller aí, né, que ele está gerenciando. Um semestre. Então, a importância, e é claro que qualquer outro município, vamos dar o nome, Santa Terezinha, São Miguel, Cascavel mesmo, é claro que eles têm interesse disso e vão lutar. Por isso, eu digo para você, Nélio, o seguinte, eu não tenho nenhum receio trabalhar junto com o Rodrigo, nenhum receio, porque se você pensar um pouquinho, eu vou usar como exemplo, Rodrigo, eu estou aqui no turismo há 40 anos, mas há uns 10 anos atrás, até 10 anos atrás, todas as entidades constituídas, eu boto aqui a Associação Comercial, Convention Bureau, Sind Hotéis, BIH, todo o trade turístico, cada um tinha uma ideia para Foz do Iguaçu para o turismo. Não, vamos aumentar os voos, não, vamos duplicar o Rio das Cataratas, não, vamos fazer a segunda ponte, nós temos que reformar os hotéis. Era uma guerra isso. Quando a gente sentou, Rodrigo, com todas essas entidades e começamos a discutir as 10 prioridades principais, e botamos lá a primeira, a segunda e a terceira, e começamos a trabalhar junto, é que aconteceu o desenvolvimento de Foz do Iguaçu. O crescimento do aeroporto, que o projeto saiu através do trade turístico, né? E essas conversas da duplicação, enfim, tudo isso que está acontecendo em Foz do Iguaçu foi porque começamos a conversar macro, junto. Não tem o pai da criança, Rodrigo. Exato. Porque se na tua pasta começa a ter pai, e eu lá na minha vai ter pai lá também, nós não vamos para lugar nenhum. Né? Então, nós precisamos, e é isso que eu falei desde o começo, que, Rodrigo, eu venho da escola do turismo, que deu certo, e que está dando certo, e com certeza, você pode contar comigo. E nesse sentido, o Nélio, o prefeito é aberto. Me parece que o prefeito precisa, Nélio, seriam pessoas mais dedicadas nos assuntos que são um problema do próprio prefeito. E levar para ele, porque ele é aberto. Quando eu assumi a pasta, que ele me chamou para me passar a indústria e comércio e agricultura, eu pedi se eu teria autonomia. Ele falou, tu tem autonomia, com certeza. E até hoje ele não me negou nada do que eu pedi. Claro que eu não faço pedidos, Rodrigo, absurdos. Milagre. Eu faço pedidos que venham de encontro à população e que é bom para a administração. Né? Então, esse assunto que ele já falou, nós falamos um dia desse, ele já falou do que nós estamos perdendo através da logística. Eu tenho certeza, eu vou cobrar agora do Rodrigo também, ele deve ter centenas de empresas que só tem a filial em Foz do Iguaçu e as matrizes fora. Não é verdade? Com certeza. E veja os números que você falou só do emplacamento. Tu já pensou essas empresas? Porque Foz do Iguaçu você tem um serviço diferenciado. Aqui é mais barato do que qualquer uma outra aduana, Rodrigo. Não é verdade? Exatamente. Foz do Iguaçu está oferecendo como se fosse hotelaria, preços melhores do Brasil com melhores produtos. Então, a aduana de Foz do Iguaçu é mais barata. Então, dá para a gente, e o Rodrigo tem esses dados, dá para dobrar esse faturamento do emplacamento dos caminhões. Eu acho até que você tem o número dos caminhões. A provocação é simples. A gente tem já uma base de crescimento perante a indústria nacional, a CNI passou para a gente está fazendo acompanhamento. Ontem até tinha uma turma nossa em São Paulo, está fazendo um curso. E o crescimento da indústria vai refletir direto em logística. Então, quando eu comento que o tamanho do crescimento para Foz do Iguaçu pode chegar a 35%, 40% nos próximos 24 meses, que é o momento mais ou menos que vai estar terminando as infraestruturas, aí depois, no terceiro ano, o crescimento eu nem tenho como comparar. Entendeu, Nélio? Então, o que eu estou falando hoje são base para 24 meses. Em 24 meses teremos totalmente a ponte aí, acredito, já operando 100%, o contorno, novo porto. Aí, comento. Sair com um caminhão de São Paulo, sair para Santiago, no Chile, por Foz do Iguaçu, teremos mais de R$600 de custo menor. Então, tu pega aí, a gente passou 22 mil veículos no melhor ápice, agora em outubro do ano passado. Vamos colocar que 30% desses caminhões, aí, algo em torno de 5 mil, 6 mil veículos, vão estar operando, fazendo Argentina e Chile. Aí você calcula R$600 a menos. Aí você, empresário aí, paulista, sei lá, do resto do nosso Brasil lindo aí, mandando produto com R$600 a menos por veículo. Foz se torna linda. Até a nossa tríplice fronteira se torna linda. Procurada por todos. Procurado por todos. Procurado por todos. Isso é muito importante. E todos vão deixar dinheiro no nosso município. E é claro, então, que o poder público, nesse momento, Rodrigo, tem que ser parceiro. A infraestrutura da nossa cidade, aqui no centro da cidade, ela já está, na hora de pico, já não aguenta o turismo. Você imagina o crescimento de tudo isso que nós estamos falando. Então, eu concordo com você. Precisamos de dialogar bastante por pessoas. Por exemplo, eu
preciso pegar um técnico que a própria prefeitura tem, já tratei desse assunto hoje de manhã, tem pessoas bem capacitadas, concursadas, que possam, Rodrigo, sentar junto com a gente e nos dar boas ideias. Boas ideias. Imagino, Vilmar, que está aí mais do que claro que o mais rápido possível, em reuniões e encontros com todos os segmentos, Câmara de Vereadores, o que precisa mudar da legislação do município para facilitar ou para fazer acontecer, o que é que tem como gargalo, onde é que está enroscando, o que precisa. E, naturalmente, quando tranca o pessoal tudo numa sala e só sai com solução, vai ter as universidades, Exato. o PTI, enfim. Dante, está aí. Deixa eu só fazer um registro aqui do Fabiano Kafka Bilha, que também está mandando aqui o seu comentário bem em cima daquilo que está sendo dito. Dante quadra conosco aqui o Juliano Albuquerque, que é despachante aduaneiro, Vilmar Andriola, secretário de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Agropecuário, e também o Rodrigo Gelleri, Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Cargas de Foz do Iguaçu. Tá certo. Então a gente está falando de todas essas obras de infraestrutura, né, que estão acontecendo em Foz do Iguaçu, puxado pela segunda ponte, né, e perimetral leste. E já estamos falando também o novo Porto Seco, né, daqui a pouco. Até quero saber quanto anda isso, não sei se o Vilmar tem informação. Agora, tenhamos tudo isso pronto e já com uma nova infraestrutura na cidade. Não adianta muito se a gente continuar com aquela situação da Receita Federal que volta e meia deixa os caminhoneiros parados 8 dias aqui em Foz do Iguaçu, como a gente viu esse ano, né? A média de 2 dias, que é o normal, que já eu imagino que já seja muito tempo, não sei, Rodrigo, mas me parece que 2 dias parados já é bastante tempo, né? Certeza. É bastante custo, né? Bastante. O Juliano que é despachante. Agora, se não tiver uma conversa maior com a Receita Federal, toda a Receita e Ministério da Agricultura, toda essa infraestrutura vai acabar parada em uma das aduanas por causa de uma operação padrão, por causa da falta de efetivo da Receita Federal, e aí é todos os dias, né? Essa falta de profissionais trabalhando ali. Tem essa conversa maior com esse pessoal? Como é que... Assim, ó, hoje o grande problema de Foz do Iguaçu, né, falando do hoje, é realmente a infraestrutura, né? A gente tem o principal parceiro comercial de Foz do Iguaçu é o Paraguai, né? Nós temos aí apenas a ponte da amizade ligando os dois países. Então, muitas das vezes, o gargalo nem sempre está aqui em Foz. Às vezes é a capacidade da aduana lá do Paraguai que não consegue receber as cargas. Além disso, nós temos restrições de horários, né? Então, o que acontece? Todas as exportações do Brasil com o Paraguai, elas passam durante o dia, né? E as importações passam durante a noite. Isso causa um caos enorme. Se travou um dia essa operação, demora uma semana para voltar ao normal, né? Porque se os caminhões estão trancados lá no Paraguai, não pode passar a exportação para lá porque está cheio. Tem que esperar os caminhões de lá e vir para cá. Então, a questão da falta de servidores implica muito, né? Mas hoje o principal ponto é realmente a questão da estrutura logística de Foz. Mas falando do futuro, né, como muito bem colocado pelo Rodrigo, né, vamos passar por mudanças significativas na cidade, né? A nova ponte, que já está feita, já com foco na área de comércio exterior, a perimetral, o novo porto. E não só na questão de logística nós podemos aproveitar as oportunidades de Foz, mas sim chamar as indústrias para Foz do Iguaçu, né? Hoje nós temos matéria-prima vindo lá de Buenos Aires, indo até São Paulo, sendo produzida e voltando para o Paraguai novamente, né? A mercadoria embalada, seja lá sua azeitona, seja lá o seu alho processado. Podia ser aqui, né? Poderia ser aqui, né? Tem benefícios, que pode ser uma área alfandegada de entreposto aduaneiro, onde as empresas podem se instalar aqui, trazer a matéria-prima, processar e exportar sem pagar tributação. Olha que belo benefício para as empresas se instalarem em Foz. A soja sai do Paraguai, vai para São Paulo ou para Ponta Grossa, processada para extrair o óleo e voltar para o Paraguai. Então, esse é o momento, né, certo de sentar e conversar entre a iniciativa privada e a iniciativa pública e trabalhar junto nas oportunidades que a cidade vai nos oferecer, né? Eu tenho certeza que se todo mundo sentar, deixar o ego um pouco de lado e conversar e trabalhar junto, puxando para o mesmo caminho, a cidade tem muito a ganhar. Eu falo que pode superar o turismo, a cidade de Foz do Iguaçu, né? É lógico que as cidades próximas também podem aproveitar disso, né? Já saiu edital também para Cascavel, a construção de um porto seco em Cascavel. Também, o Cascavel a gente sabe que tem uma representatividade política muito forte,
coisa que Foz do Iguaçu também não tem, né? É muita gente aí procurando poder e acaba nenhum entrando, né? A gente sabe disso. E então a gente tem, esse é o momento de unir forças, todo mundo trabalhar junto, aproveitar essas oportunidades. E a pandemia deixou em evidência a importância do comércio exterior em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu movimentou no primeiro semestre em circulação de mercadorias, de exportação e importação, no primeiro semestre de 2021, 13,5 bilhões de reais, né, em processos de exportação e importação. Bateu todos os recordes. Foi superior ao recorde de 2016 a 20%. Né? Então, a balança comercial não parou na nossa região. Os commodities começaram a cruzar, passarem para Foz do Iguaçu, por Foz do Iguaçu, para serem industrializados e exportados para o mundo. Então, esse é o momento da gente sentar, trabalhar, conversar e aproveitar essas oportunidades. Não só na logística. A logística é muito importante, mas pode agregar ainda muito mais para a cidade. Né? E eu tenho certeza que muitas indústrias grandes estão olhando para Foz do Iguaçu já com um olhar diferente. Também vale destacar, né, Rodrigo, que nós tivemos aí um fórum do corredor bioceânico, né, de Capricórnio, que é a ligação aí que vai sair de Foz do Iguaçu até Antofagasta, que é a saída para a Ásia. Então vai ser mais uma rota de mercadorias com saída para a Ásia, que a gente pode aproveitar e muito isso daí. Né? Então esse é o momento. Demorou para acontecer, mas agora a gente tem que unir força, somar e fazer as coisas acontecer. Me parece que a questão da perimetral tardia, mas está aí, né? Tá aí, mais tá aí. dia, menos dia Sim. sai. E aí, Rodrigo, deixa eu entender uma questão. Nesses anos aqui de Foz do Iguaçu, eu sempre ouvi muito choro por parte do poder municipal, né, de todas as administrações, do custo elevado que o transporte por dentro da cidade causava, estragando a avenida. Estou falando de asfalto, de buraco que faz, sim. né? Daquelas, como é que chama aquele negócio de panela lá, aquele negócio que abre assim. Lagartões. Isso. Lagartões do asfalto. Que vai abrindo e tal. Mas eu nunca ouvi que tinha, por exemplo, 120, 130 milhões por ano que entravam no cofre público. Tá bom, né? Ninguém quer os caminhões passando por dentro da cidade, né? Demorou a perimetral. Então, a primeira pergunta para você, depois de uma para o Vilmar, quer dizer, com essa arrecadação toda, está sendo devolvido pouco como infraestrutura para o segmento? Eu sou bem honesto comentar que no momento que a gente oficializou para a prefeitura, cobrando um número real do que é colocado dentro dos cofres, eu mesmo tive que sentar para absorver a informação. Porque a gente ficou muito tempo, por exemplo, numa obra aqui na entrada de Foz do Iguaçu, Olímpio Rafaim, que todos conhecem. Farei um comentário bastante leviano aqui, algo em torno, foi uma diferença de 5 ou 6 milhões de reais, ok? Então eu deixo a população se perguntar para ela mesma, o pessoal do transporte, poxa, por causa de 5, 6 milhões ficamos aí há 3, 4 anos, sendo que a arrecadação... Então, assim, não querendo falar, mas deixando bem claro, eu acho que Foz do Iguaçu tem esse vocação comercial, turístico e logística. O Comex envolvido também, Juliano. Então, assim, deixo aqui para o setor público essa provocação, porque agora que começamos a entender um pouco de onde vem e para onde vai, eu só entendi de onde vem, mas eu preciso entender para onde vai. Então, deixo hoje registrado aqui. E também uma provocação aqui, Vilmar, para você. Precisamos entender, junto com os vereadores, o que está acontecendo na entrada de Foz do Iguaçu com aquele zoneamento ali que está proibindo. Tem uma empresa de transporte, por causa de 3 metros, ela não consegue tirar o alvará por uma questão de zoneamento de municipal. KNAI. Imagina 3 metros. 3 metros. Do outro lado da rua pode-se absorver o KNAI. Então é um zoneamento. A gente entende que tem partes técnicas, tudo, mas a gente tem que ter um entendimento, às vezes, de enfoco. Quem fez o zoneamento aqui da cidade, em foco observar o que está acontecendo. Não penalizar sem entender. Eu imagino se a prefeita Carla está escutando isso, e eu passar o nome da empresa aqui, ela vai fazer uma ligação e chamar, vem para Santa Terezinha. Não estou falando para fazer nada errado, né? Não. É fazer coisa correta. Então, e a prefeita Carla estaria dentro do seu direito. Você com certeza. Com ela amanhã, não tem? Então, esse Vilmar, está proibido. Coloca isso na pauta dentro da prefeitura para ter entendimento desse zoneamento ali na entrada da cidade. Todo mundo sabe, é um fato bastante conhecido para aquela região ali que entra no posto Gasparim ali. Muitas empresas sem documento, por questão de documento, por questão de um zoneamento. O que vai acontecer? Eles vão à mercê?
Eles estão trabalhando certo, eles têm endereço, está tudo pronto. E aí vai um testemunho, Rodrigo. O Vilmar é bom nesse negócio. Ele cata hoje eu queria... e parte para cima para resolver. E aí vem a pergunta também nisso. É possível ainda incluir algo dentro do orçamento do município já para o ano que vem em torno dessa questão? Sim, porque nós não discutimos ainda o orçamento do ano que vem, Nélio. Eu estou muito preocupado com isso, porque eu tenho, por exemplo, o Bananal, que o próprio prefeito pediu que deu atenção especial. E não existe atenção especial sem investimento. Não tem. São Miguel asfaltou a área dele, Santa Terezinha asfaltou e botou pedra. Quando você chega no final do asfalto ou do calçamento poliédrico, terra, aí de quem que é? Foz do Iguaçu. Então, eu tenho essa incumbência e eu não quero ouvir essa peça para o ano que vem. Então, tem que mudar. Nélio, é o seguinte, ó, o presidente que o Rodrigo está falando, por causa de 3 metros. 3 metros. Então, dá para perceber claramente que nós, do serviço público, talvez estejamos colocando pessoas em setores cruciais para o desenvolvimento da cidade que não têm o pensamento empresarial, tem pensamento de servidor público, que não dá, que não pode, porque é muito fácil hoje você dizer, não dá, vou ver, não pode, engaveta, aí fica com medo de assinar, porque daí, mas se você assinar isso aí, você vai ter problema lá na frente. Mas tem como assinar, conversando com as pessoas. Vamos reunir o prefeito, o departamento jurídico, vamos chamar quem tem que ser chamado, mas resolver, não deixar engavetado. Nossos vereadores. É um absurdo isso. Eu sou acostumado na iniciativa privada, Nélio, eu mando. Na minha empresa eu mando. Hoje eu sou secretário, eu não mando, eu tenho que pedir, eu peço. É diferente. Agora, tem uma maneira de pedir e também de receber o retorno disso. Tudo tem um prazo. Perfeito. Né? Não pode. Nós perdemos uma empresa por causa de 3 metros. É um absurdo, né? Desculpa, então eu me coloco, eu sou um servidor público nesse momento. E me coloco junto. Está errado isso. Eu vou dizer para você, Nélio, da mesma forma que o Rodrigo falou, o cidadão foi lá e ganhou uma licitação da prefeitura para construir. Aí ele entrou com um projeto na prefeitura para pedir o alvará. O alvará já faz 1 ano e 6 meses que o alvará não saiu. E com 1 ano e 6 meses ele já perdeu a terra que ele... O direito. direito que ele tinha para construir. Porque a lei é assim. No Distrito Industrial. Sim, senhor. Então, por que isso? Aí o que o Rodrigo falou, vou depender da Câmara, claro, vou depender da Câmara de Vereadores, e vou depender que o prefeito concorde com isso, nós vamos mudar esse quadro. Isso está há 20 anos dessa forma, não pode. Não tem lógica. Francamente, eu não iria para a área industrial com esse projeto, com esse regulamento. Não pode. É a mesma coisa que o Rodrigo falou aqui. A palavra-chave. Vamos conversar. Como isso pode ser feito de uma maneira prática? Conversar quando? Como? Quais fóruns? Ontem. Tudo ontem. Você me chamou para essa entrevista aqui. Hoje de manhã sentei com o Martini, que eu tenho assim, muito um respeito, porque é um servidor público, que é o presidente do Sindhotéis hoje, na nossa categoria, mas ele está comigo na pasta, é uma pessoa muito atuante e conhecedor dos problemas do município. Então, ele tem muito para avançar. Aí, conversamos de manhã sobre esse assunto, ele me falou que te conhecia, e já conversamos desse assunto aqui. Precisamos de mais gente na pasta para que isso aqui possa acontecer de verdade. Os números são favoráveis a Foz do Iguaçu, os números são favoráveis ao quem está nos ouvindo. O desenvolvimento da cidade. Quanto mais dinheiro na prefeitura, é mais asfalto, é mais saúde, é mais remédio, é mais educação, é mais tudo. É mais emprego. Mais emprego, né? Precisamos dar visibilidade para essa área. Sim. Né? Agora, me parece, então, de tudo que nós estamos conversando aqui, é preciso, me desculpe todos, mas visão empresarial, né? Empresarial. Poder ver Foz do Iguaçu daqui 10 anos. Eu gosto de fazer uma brincadeira. Só para não te cortar. Sim. Nélio, outro dia o empresário me ligou. Vilmar do céu, fui lá ver a Perimetral Leste, mas vocês colocaram a Perimetral Leste dentro da cidade. Estamos tirando os caminhões da Vila Holanda e vocês já puseram dentro da cidade condomínio para os 2 lados lá, para que aquilo? Falei, meu amigo, isso foi resolvido 10 anos atrás. Lamentavelmente, a Perimetral Leste está dentro da cidade de novo. Então, é isso.
precisamos de pessoas que pensem Foz do Iguaçu a longo prazo, que Exato. a curto prazo é o que está aí. Quando se fala que a Receita não respeita porque nós aqui, iguaçuenses, serviço público, a entidade também leva de qualquer maneira. Então a Receita, está bagunçado, vamos bagunçar mais. Mas quando a coisa for organizada e que tem que funcionar, meu amigo, opa, não é assim. Precisam mudar até a posição da Receita. Me desculpe eles que estão me ouvindo, mas tem que mudar. Mas a mudança principal começa por nós. Se a gente for parar para pensar, né, hoje o edital do Porto Seco, o Rodrigo está até mais por dentro do que eu nesse tema, a concessão desse Porto Seco é para 25 anos. Né? Então a empresa que ganha a licitação vai poder explorar esse local como um recinto alfandegado durante 25 anos. Então tem que pensar daqui 25 anos como é que vai estar. Será que a estrutura vai suportar daqui 25 anos o movimento de cargas daqui? Deixa eu até fazer uma provocação, porque o relógio, estamos encaminhando para o final desse bate-papo. Rodrigo e o próprio Juliano, ou eventualmente com o poder público municipal junto, o que pode ser feito para minimizar a situação dos caminhoneiros que tem que ficar parado na fila? Não tem banheiro, não tem nenhuma estrutura mínima para que possa, pelo menos, esperar o tempo que é imposto por autoridades. Vou deixar o meu pensamento empresário agora aqui. Ano passado, a gente acompanhou mais uma vez a questão da Receita Federal, do Ministério da Agricultura. Eu fui a Brasília, a gente foi já 2 vezes aí no curto prazo, para falar disso lá em Brasília, para tentar colocar uma situação e entender o lado de cada um. Quando alguém pede, por exemplo, cada um está pedindo uma situação para o seu setor. Quando a gente foi agora, entrou de cabeça, foi conversar, está entendendo eles, cada um no seu sentido, igual você comentou também, Vilmar, não dá para pedir igual pede para Deus, mas a gente tem já algumas coisas pré-estipuladas dentro de cada setor deles, dentro da Receita, dentro do Ministério da Agricultura, e nós nos comprometemos a colocar apoio total, a fazer acontecer aquilo que está sendo colocado ali. Então, Receita Federal, o Ministério da Agricultura, hoje tem, não comentam com o meu apoio, mas ele tem o meu respeito no que eles estão pleiteando. E a gente vai agora, nesses próximos meses, fazer de tudo para que seja feito uma situação ao qual o governo brasileiro, que é o que domina eles, esteja alinhado com eles. Aí eu vou responder a sua pergunta. Feito isso, a gente vai conseguir ter um controle melhor, uma saúde melhor para os motoristas aí nessa questão, uma questão, às vezes, igual você comentou, tu imagina uma pessoa puxar fila aí 10 horas dentro de um caminhão, não tem um banheiro em cima da ponte. Você imagina, pode tirar, cada ouvinte aí pode tirar a conclusão, como que um motorista desse faz as necessidades. Eles são, vou te comentar assim, que eles são mais que seres humanos. Né? Esses motoristas que estão aí operando hoje, o pai de família aí, garanto que pagou a faculdade dos seus filhos, paga os gastos, eles não são seres humanos. Porque eu não tenho entendimento para ele ser um ser humano, ele é muito mais, pode ter certeza. Quem dos dois fala, porque hoje começa o pagamento aqui do Auxílio Brasil para os caminhoneiros. Isso, exatamente. Eu vou comentar o seguinte, motorista TAC, motorista RNTRC, que está na NTT, 31/5/2022, ativo, pode ir fazer a consulta, é naquele sistema da Caixa Econômica, pode baixar no seu celular e fazer a consulta. Quem estava ativo, motorista autônomo, TAC, no dia 31/5/2022, pode fazer a consulta que vai ter o direito lá sim. Nós não podemos ter um desentendimento, a gente tem muito motorista agregado em Foz do Iguaçu, agregado a um CNPJ, esse não é motorista TAC, então esse não terá o direito, entendeu? Agora o autônomo TAC pode buscar lá, e não custa também quem às vezes tem 1, 2, 3 caminhões fazer a consulta, se Deus quiser, vai chegar, vai fazer a consulta e estará lá o valor. Rodrigo Geller, obrigado pela sua presença conosco hoje. Só o começo, Nélio, só o começo. E o Vilmar vai levar embora essa nossa provocação, essas 2 grandes provocações ao setor público, ao nosso prefeito. Nosso prefeito, estamos à disposição. Eu hoje deixo claro assim, o Sindifós está à disposição da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, de Santa Terezinha, a sentar e o que eu puder direcionar, pode ter certeza. Uma frase que eu gosto de deixar bastante claro, que não são os fortes que vão prevalecer, e sim aos que melhores se adaptar ao ambiente. Senão tinha dinossauro andando aqui na rua, gente. Então vamos nos adaptar à realidade da nossa tríplice fronteira. É essa, Vilmar, esse o pensamento que eu quero que o senhor leve hoje para sua casa. Com certeza. Tu tem a certeza que esse é o
É o pensamento que também tenho, e já falei para você que no turismo deu certo, vamos fazer dar certo no transporte, vamos fazer dar certo na área industrial. Tudo é dialogar e conversar. Vamos precisar da Câmara de Vereadores, Rodrigo, para mudar esse regulamento. A área industrial terá que ser indústria e serviço, que nós já resolvemos, só essa palavra, e serviço, já resolvemos todo o problema do transporte coletivo, transporte da logística, e faz com que daí a área industrial cresça de uma maneira inteligente, bacana, porque hoje não tem empresa de transporte pequena, tudo é grande. Tudo gira muito dinheiro, tudo gira muito impostos. E o município precisa disso, de pessoas que têm uma visão empresarial, que gere emprego e que possa fazer. E o município, a obrigação dela é fazer a infraestrutura, Nélio. Só isso. Então, pode contar comigo como secretário, estarei sempre à disposição com essa mentalidade. Vamos poder e temos que analisar a Foz daqui a 25 anos. Se nós não tivermos essa capacidade, nós não servimos para quem estamos aqui. E nem servimos para administrar nossas pastas. Tem que olhar a Foz lá na frente. Nosso agradecimento ao Vilmar Andriola, secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Agropecuária. O Juliano Albuquerque, também nosso agradecimento pela sua participação aqui conosco hoje. Eu que agradeço aí o convite, né? Muito bom estar conversando sobre esse assunto, tá à tona na cidade, teve grande representatividade, né? Voltando um pouquinho o que você falou, a questão dos motoristas, né? Nós temos esse problema logístico muito forte em Foz, como eu já comentei, a restrição de horário, e qualquer parada demora dias para voltar ao normal, né? Eu acredito que a prefeitura pode trabalhar colaborando, né? Foi apresentado no fórum a questão de um superpátio, né? Onde esses motoristas podem ficar estacionados, onde eles tenham um banheiro adequado, ele tem um restaurante adequado, que ele possa ali estar com a sua família no período de férias, inclusive. Tem motoristas que o próprio caminhão é a família dele, né? As empresas de Foz têm seus pátios, os motoristas podem ir para casa, mas eu acredito que a Prefeitura Municipal pode ajudar com uma área para esses motoristas ficarem estacionados, esperando o cruze dele, tendo condições adequadas para esses motoristas, não deixar eles em postos de combustíveis 7, 10 dias parado, onde não tem banheiro, não tem restaurante, e é uma situação bem precária mesmo. Valeu. Muito obrigado aos três que participaram conosco hoje aqui do Contraponto. Já, depois do intervalo comercial, voltamos.